por exemplo, o Einstein. Quando o Einstein bolou a teoria da relatividade, cara, o universo pra ele era estático, cara. O universo era estático, ele foi criado daquele jeito. Mas por quê? Porque o Einstein bola isso em 1905, 15 ali, a gente não sabia nem o que era galáxia, cara. A gente só foi entender o que era galáxia em 1923. Caralho. Então, pro Einstein, o universo foi estático. Foi feito assim, ó, pum, e acabou. Já era. Entendeu? Quando o Edwin Hubble, em 23, ele observa uma galáxia, a galáxia de Andrômeda. Aí ele faz uma conta de distância e fala, cara, essa estrela aqui, ela tá muito longe. Ela não pode estar na nossa galáxia, então ela tá numa outra galáxia. Aí ele cria isso em 1923, cara. Aham. Aí, beleza. Em 1929 é que ele começa a ver que a partir quanto mais distante tá uma galáxia, ela parece que tá se afastando mais da gente. Aí que vem a ideia que o universo não era estático. Isso foi só em 1929, cara. Caralho. Entendeu? A teoria da relatividade já estava comprovada, mas a gente ainda não sabia sobre a expansão do universo. Exatamente. Tanto que tem um fator na relatividade, que é a constante cosmológica, que o Einstein tirou da equação dele. Porque ele falou que estava errado. Porque hoje a constante cosmológica ela tá meio que voltando. Ela seria a energia escura. Muitos defendem que está empurrando o universo, está fazendo o universo expandir. Sim. Mas para o Einstein o universo era estático. Então aquele valor ali, aquilo lá não existia. Saquei. Ele tirou. Tanto que é considerado, ele falava, né, o maior erro de Einstein é a constante cosmológica. Hoje ela está voltando. Mas na época ele tirou, porque pra ele o universo era estático. E hoje ela tá voltando por causa de matéria escura, de energia escura. De energia escura. Então o erro dele era um acerto. O cara só errou quando achou que estava errado. Exatamente. Caralho. Eu queria já, inclusive, fazer uma mini errata, porque eu fiz esse vídeo recente aí falando do eclipse de Sobral, que tá lá no meu canal principal. E aí eu afirmo algumas vezes durante o vídeo. E o Einstein falou que vai lá e prova, porque eu tenho certeza. Mas a verdade é que não, assim, você tá criando uma teoria nova, dificilmente você vai ter certezas, né? Você tem que... Mas aí é uma coisa muito legal que... Não, ele podia até ter certeza, cara. Porque ele tinha certeza... Porque assim, né? Nesse lance aí de física e tal, ciências naturais, ciências exatas, a gente tem dois lados. A gente tem um lado teórico, que são as equações dele. E tem um lado experimental. Sim. E o experimento ele existe para comprovar a teoria. Sim. Se você fizer o experimento de acordo com a teoria e não bater, alguma coisa está errada. Ou você muda a teoria, ou você muda o experimento, aí você vai ver o que está errado. Sim. Então, ele estava certo da teoria dele, ele publicou e tudo. A sorte que ele teve é que 4 anos depois, em 1919, teve o eclipse total. E o eclipse total era um momento para se poder provar a teoria. E aí o pessoal veio e comprovou. Sim. Tanto que eles pegaram e usaram a equação do Einstein para calcular o desvio. E bateu exatamente. Caralho, isso é algo que, na minha maior... O Einstein, cara, ele fez tudo sem fazer experimento. Ele fazia experimentos mentais, que a gente diz. Sim. Mas ele era um cara que a gente chama de físico teórico. É o cara que senta e vai, com o arcabouço teórico que tem, a matemática, as leis da física, montou aquilo lá. E aí depois é comprovar experimentalmente. Isso é um bagulho que eu não consigo... Eu tava, acho que debater com meu filho de 7 anos esses dias, que ele perguntou como que a gente tem noção da distância, né, do Sol pra Lua. Aí eu falei pra ele, matemática, estuda matemática. Matemática, bicho. E aí ele, não, pai, mas me explica. Aí eu falei, matemática. Eu não vou saber explicar matematicamente a parada, mas eu sei que os caras, de alguma forma, eles fazem a conta de 1 mais 1 dá 2 e chega no Sol, irmão. É o que eu sei, tá ligado? Mas é basicamente isso, é o Einstein no caderninho, com o lápis, canetinha, fazendo conta. Pensando. Mano, é isso que eu tô falando, velho. Tipo, é maluquice, mano. E se a gente fizer, e se acontecesse tal coisa? E se não sei o quê? E se a luz fosse daqui pra lá? E se o cara estivesse dentro do trem e jogasse uma bola assim? Pô, e se eu colocar o cara observando de fora, se eu colocar o cara observando de dentro, se eu colocar tal coisa, e com isso ele foi deduzindo. E aí ele tinha o conhecimento matemático de como transformar esse pensamento dele numa teoria ali. E aí ele foi escrevendo e ele chegou nas famosas equações, né? A gente chama, se não me engano, na forma mais reduzida, são 14, 8, sei lá, equações de Einstein que a gente chama. Sendo a mais famosa, a do energia igual a... O E igual a MC ao quadrado. MC lá. Isso aí. Então, esse aí é uma equação famosa dele, que é a transformação, né? De massa em energia e tudo. Sim. Então, ele vai... Que, na verdade, ela é uma simplificação das equações dele. Você vai resolvendo as equações dele. Porque aí é um negócio legal da relatividade. Ele bolou tudo aquilo lá,
E aí vários outros foram resolver as equações do Einstein. Sim. E esses caras que resolveram, talvez eles sejam tão importantes quanto o Einstein, entendeu? Então o Schwarzschild, que é um cara, um alemãozão, ele resolveu para descobrir o que era horizonte de eventos, que é o raio de Schwarzschild. Um cara chamado Alexander Friedman, que é russo, soviético no caso na época, né? Ele resolveu ele foi um dos primeiros caras a propor o Big Bang, entendeu? Friedman, só que ele não tinha esse nome. Então vários caras, vários físicos foram resolvendo as equações do Einstein e chegando em conclusões legais. Quando você estava ocupado, eu e o Sérgio, a gente estava discutindo dessa diferença da galera que resolvia os problemas do Einstein na época, que era todo mundo chegando numa solução única para tentar resolver, com hoje em dia, onde parece que tem muito mais umas treta de ego e fica até difícil, porque você não sabe se o cara realmente tá querendo de alguma forma ajudar ou atrapalhar, né? Mas aí vamos lá, na época também tinha essa treta. Vocês viram Oppenheimer? Sim. Eu não cheguei a ver ainda. Não. Então, o Oppenheimer, ele mostra isso aí, cara. Porque, por exemplo, o Einstein, ele era um cara tretado com todo mundo da física quântica. E o Oppenheimer era um dos expoentes da física quântica. O Einstein era tretado com ele. O filme trata isso aí muito bem. Sim. Entendeu? Então, o Einstein, ele não... Tem a famosa frase do Einstein, que é Deus não joga dados com o mundo, ela vem da física quântica. Entendeu? Ela vem da física quântica, porque a física quântica, ela é baseada num negócio que a gente chama de princípio da incerteza, de Heisenberg, que uma partícula... essa partícula tá aqui? Não sei. Ela tem uma probabilidade de estar aqui. Sim. Ela pode estar aqui, pode estar ali e tal. Até porque se você tentar observar ela, você já interagiu com ela e ela já mudou de lugar. Exatamente. Então, e o Einstein, ele não... Cara, isso aí... Tudo que soava meio magia, vamos dizer assim, entre muitas aspas, tá, pessoal? Pro Einstein, ele não curtia. Sim. Então foi por isso que, por exemplo, ele criou a relatividade, porque quando o Newton falava que a gravidade é uma força, isso aí do Newton... O Einstein fala, que força, cara? Como que é assim? Esse negócio de força. Como um negócio atrai o outro? Não, isso aí não existe, cara. Isso aí é meio mágico pra mim. Ele foi lá e criou a relatividade. O Einstein é do que eu tava falando. Entendeu? Sim. Tipo, mais ou menos quando as pessoas falam, isso é energia, mas tipo, o que é energia? Acho que eu já vi o Pedro Loss falando sobre isso um pouquinho, né? Isso. Sobre as pessoas falarem energia, mas, o que é energia? Energia. É isso aí. Então, e aí com a galera da quântica, o Einstein tinha essa treta aí também, entendeu? Existia muita treta. Talvez não tanto igual tem hoje, não. Hoje o ego cientista, cara, é o bicho que tem o ego mais inflamado do universo, cara. Ainda mais com redes sociais. E o mais sensível também, cara. Vai falar com um cientista, cara. Pra você ver, cara, é complicado. Mas aí, indo na contramão dessa questão de que hoje é muito mais complicado e tal, eu tava vendo um pouquinho e a física quântica é um conceito complicado já pra quem estuda, imagina pra um leigo, né? Então, eu vou até onde minha ignorância permite e é bem superficial. Mas eu tava vendo sobre o acelerador de hadrons lá do CERN, né? O LHC. No norte da Europa, o LHC. E sobre como eles estavam fazendo todo um experimento gigantesco, que ali se criar um túnel de quilômetros, né, para acelerar prótons perto da velocidade da luz, para fazer eles colidirem, para ver se daí eles conseguem comprovar a existência do tal bóson de Higgs, que seria uma micropartícula lá que... Já comprovou, o bóson de Higgs foi, né? E então isso exige uma grande, né, realmente é um esforço colaborativo, porque beleza, o Einstein tava lá dando as canetadas e criando contas e tal, mas aí você pega agora, na situação atual do mundo, modernidade, rivalidade, ego, rede social e tal, e você ainda assim conseguir fazer um experimento como esse, de criar mais ou menos, cara. Porque, por exemplo, até o bóson de Higgs tem uma treta gigante por trás. Sério? Porque ali no LHC, né, o LHC é o grande colisor de hadrons que a gente chama, que é um anel gigantesco. A gente chegou a mostrar isso aqui já no programa, né? Que os caras estavam usando pra fazer a parada rodar rápido. Tipo isso, mas o que a gente mostrou aqui? Você joga duas partículas ali, vai acelerando elas a velocidades, né? Perto da velocidade da luz e tal, e colide. Só que dentro do LHC rodam basicamente 3 ou 4 grandes experimentos. Certo. E esses experimentos têm um grupo de cientistas deles. Então, por exemplo, o bóson de Higgs. O bóson de Higgs... a quântica, ela é baseada no que a gente chama de modelo padrão. O modelo padrão é o que explica as partículas que a gente conhece. Durante muito tempo era só o átomo, depois descobriu o nêutron e o próton, depois o elétron, depois viu que não era só isso, tinha lepton, quarks e tal, até chegar nos bósons.
conseguiu descobrir todos, faltava o de Higgs. Por que o de Higgs é importante? Porque é ele que dá, vamos dizer, massa para as coisas. Ele meio que geraria alguma coisa. Ele seria um dos mais importantes. Porque poderia explicar, por exemplo, o Big Bang. Tipo isso. Poderia. Pode explicar muita coisa. Sim. Pode explicar muita coisa, isso aí. E aí foram lá e foram fazer o experimento. Até o Higgs era vivo na época. Aliás, o Higgs morreu agora, 2 semanas atrás, cara. Que isso? Acabou de morrer o Higgs. Aí, ó, pauta quente aí, hein? Primeira mão. O Higgs morreu agora faz, acho que 2 semanas que ele morreu. Só que ele tava vivo. Isso é muito legal, cara. Porque ele tava vivo. Não a morte dele, não. O fato dele tá vivo. Sim, mas é engraçado. Ele tava vivo quando descobriram o que ele propôs. Porque, de novo, ele propôs teoricamente. Que foda. Você não tinha experimento, cara. O LHC é um negócio novo. Você jamais ia imaginar que você ia construir um negócio daquele. Mas ele propôs aquilo, a teoria. E aí ele viu aquilo ser descoberto. Mas aonde que tá a treta? Quando descobriram, teve a briga pra saber quem que descobriu. Saquei. E aí, cara, eu sei porque eu conversei com pessoas que estavam lá nesse momento e era um negócio assim, um grupo já tinha descoberto e não falava pra ninguém. Vai ter um momento. Zoando, né? Vai ter um momento que nós vamos anunciar, cara. É assim, cara. Aí, tá vendo? Caralho, que mesquinharia. É assim, cara. E querendo entender o universo e os caras. Porque o que é? Quem vai levar o louro ali no final, entendeu? Não, foi o grupo lá do ACMS e tal, do Atlas, que é um outro experimento que roda lá. Qual foi o grupo responsável por ter descoberto o bóson de Higgs? Então, era um grupo que ele descobriu, ficou quietinho na dele, publicou. Quando saiu a publicação, eles, tá aqui. Aí, foi. E aí falou que os outros ficaram pistolaço da vida, entendeu? Caralho, então, cara. Não, aquela cena de Interestelar que a menina resolve a equação e joga os papéis falando Eureka! Isso não acontece na vida real. Não. Eureka o quê? Deixa abaixo, cara! É isso aí. Exatamente, é isso, cara. Isso aí acontecia na época do Einstein, provavelmente, que ele fazia os bagulhos. Hoje em dia os caras ficam... É isso aí. Parar os posts, Publica. jornal. É isso. Stories. Você tá chapando? É isso. Mas o universo e a ciência. Vamos ver se vai entrar um investidor aí. Assim. Vamos vender uma... É assim mesmo, cara. E é assim. Hoje tá bem assim mesmo, viu? Caralho, investidor. Principalmente nas universidades americanas. A nossa aqui nem tanto, né? Mas nas universidades americanas, que elas vivem baseada em investimento de famílias, né? Basicamente são famílias milionárias que colocam grana nas universidades americanas. E aí fica assim, a guerra hoje é pra isso. Caralho. É pra ver qual o grupo que vai ter mais investimento. Cara, aqui é assim, tá? Aqui é assim. Aqui eu já participei de brigas aí gigantescas de ver quem ia conseguir ou não um projeto com uma Petrobras da vida. Saquei. Entendeu? Que bom. O cara quer tirar. Aí o cara vai. Cara, eu tenho um caso aí que uma galera do meu departamento conseguiu um projeto com a Petrobras. A Petrobras é uma biblioteca. O cara trancava e não deixava ninguém entrar. Ai, meu. Ninguém pode entrar. Só eu que entro aqui. Sabe o que aconteceu? Sabe quantas vezes esse cara usou lá? 2 vezes. Não é possível, mano. 2 vezes. Aí veio uma ordem da Petrobras e falou: mano, abre aquilo lá, que aquilo lá é pra todo mundo, cara. Não é só pra você, cara. É assim, cara. Caralho, é assim, mano. cara. Mano, tá vendo? Não é fácil, cara. Não é fácil, cara. Os caras estão assistindo muito Big Bang Theory, tá ligado? O Sheldon, quando fica brigando com o Howard, aqui é o meu lugar. Aquilo ali é uma forma caricata de mostrar o que acontece na realidade. Porque tem muita coisa assim, cara. Desse jeito, cara. Isso aí não mudou. Então o Einstein lá na época dele, talvez demorasse mais para um grupo saber, porque não tinha rede social, não tinha nada disso, né? Mas ele não gostava da galera da quântica, entendeu? A galera da quântica não gostava do outro. E tinha essas tretas aí, elas são... Que doideira, bicho. Tanto que uma das grandes coisas do próprio Oppenheimer, né, da pessoa dele, foi ele ter conseguido gerenciar aquela galera toda. E colocar uma galera que tinha egos ali super... Tinha vencedores de prêmio Nobel. Ele não tinha prêmio Nobel. Sim. Ele era muito mais novo, academicamente falando, e novo de idade também, com relação aos outros que estavam ali. Pô, tá ligado aquele documentário que a gente assistiu do Michael Jackson, que o cara colocou a plaquinha, deixe seu ego lá fora. É isso aí, cara. Desse no Oppenheimer. O cara fazia isso. Verdade, exatamente. é verdade. Lá. E foi pra quê? Pra entender o Big Bang? Não, pra jogar bomba na cabeça das pessoas. Muito foda. Olha o melhor momento da ciência. O melhor momento da ciência foi pra isso. É isso mesmo, cara. E a gente tava discutindo sobre o prêmio Nobel, né?
Como, tipo, Einstein só ganhou um. E nem foi pela relatividade, né? Foi Não, pela... efeito fotoelétrico, que Efeito chama. elétrico, E, tipo, pô, o cara descobriu um monte de coisa, fez uma caralhada. Ah, mas aí que tá. Uma figura como Einstein, imagino, suponho, que estaria muito mais satisfeita com os resultados dos seus estudos do que, mas só me deram um Nobel, sabe? Não, sim, mas eu Einstein falo, tava tipo, acima na disso. questão... O que leva as pessoas a ficar ganhando, então, o prêmio Nobel, tá ligado? Tipo, qual que é os critérios? Não dá pra saber, né? Os Sabe, critérios não dá pra saber. Mas eu acho que tem muita panela, igual eu tava te falando, né? Com Sim. certeza tem uma panela gigantesca nisso aí. Eu cara. tenho uma pergunta que é mais ou menos, tem mais ou menos a ver com isso. Porque a gente também tem a tendência a não ficar sabendo de coisas que estão acontecendo pelo Oriente, por exemplo. Eu sei que a Índia tem um programa espacial competente, a China agora tem uma estação espacial que China lançou ontem, três taikonautas, eu transmiti o lançamento saiu deles. eu nem sabia. E eu sou um interessado. Eu acredito que tem gente aqui que gosta de astronomia e que nem sabia que a China tem uma estação espacial. Como você vê o cenário lá? Porque eu tava vendo uma comparação da inteligência artificial e como os chineses estão agora avançados numa espécie de concorrente do ChatGPT que tá fazendo, mas ele faz melhor essa função e melhor essa, mas nós do Ocidente acabamos não ficando sabendo. O programa espacial chinês também tá passando embaixo do nosso radar? Cara, tá, porque também a China durante muitos anos ela não mostrou nada pra ninguém, né? Ela sempre teve muito lançamento, né? A China, assim, é uma potência no negócio do espaço, cara. Hoje, até perguntaram ontem, né? Pra mim, mas é a China e Rússia. É porque a Rússia ela tem um histórico, mas atualmente a China tem muito mais coisa que a Rússia. Atualmente é Estados Unidos e China. Certo. A briga que tem é essa aí, e até a briga pra ver quem vai chegar primeiro na Lua de novo agora é essa aí. Caralho. É essa, é uma briga É ferrenha. outra corrida espacial que É tá uma rolando. corrida espacial ferrenha entre eles, cara. É a briga de cachorro grande mesmo ali, a China. O programa espacial chinês, cara, durante muitos anos a gente não ficou sabendo mesmo. Hoje a gente já tem bastante informação. Então eles têm estação espacial, a estação espacial deles é aberta. O Brasil pode mandar experimento pra lá se quiser. É sério? A gente pode mandar um experimento pra lá. Eles querem levar astronautas de outras nações, embora não seja uma estação internacional, Sim. porque a deles é chinesa mesmo, eles estão abrindo para astronautas, eles estão abrindo para experimentos, eles querem que use aquilo lá. Então, assim, hoje já dá para saber bem o que está acontecendo. As empresas chinesas estão mostrando, eles estão testando foguete que volta, igual o do Elon Musk também, e tudo. E eles eles perceberam que é interessante para eles mostrarem também para o mundo o que eles estão fazendo. Então eles soltaram ontem, um pouquinho antes do lançamento dos taikonautas, um vídeo mostrando como que eles vão estar na Lua em 2030, cara. Caralho. Com base lunar em 2030. Caralho, os caras mandou já o projetinho mostrando, tipo, as casinhas lá que eles querem fazer. E qual que é a diferença da China, cara? Os caras falam que eles vão fazer, eles vão fazer. Não tem papo, cara. Porque eu até brinco, a galera fica pistola comigo. A democracia, ela tem um grande problema, cara. Que é alternar. Então você pega, vou te dar o exemplo dos Estados Unidos. O Obama passou 4 anos com a ideia de trazer um asteroide para perto da Terra pra gente minerar o asteroide. Sim. Essa era a ideia do Obama, cara. O Obama era isso. O Obama, antes do Obama foi o Bush, né? Foi o Bush, Foi o Bush. O Bush tinha a ideia de ir pra Lua. O Obama falou, para com tudo isso, nós vamos mexer com o asteroide. Aí parou durante 4 anos o programa americano de ir pra Lua, cara. A ideia dele era rebocar um asteroide, Mas por cara. que ele ia rebocar um asteroide? Porque ele falava que o asteroide tinha muito minério, tinha muita coisa pra gente explorar e tudo. No final das contas, viu que não era assim, que era um negócio impossível. Você vai colocar um asteroide do lado da Lua, o que vai acontecer? Entendeu? É loucura. Tipo, é uma parada que eu que não manjo, eu fico perguntando, qual que é a possibilidade disso ser algo tão, não só viável, mas que vai falar, dar muito gente... errado, cara. No Kerbal Space Program, o simulador, dá pra içar asteroide. Tipo, cientificamente é um conceito, não é, tipo, o Obama não tirou isso do rabo. Não, Tá ele tinha, mas aí ia ser é ousado, né? caro, É ousado. E aí ele ia levar uma nave, os astronautas iam descer da nave, iam ficar lá minerando. Isso era a ideia do Obama. Ele ficou 4 anos com isso. Sim. Ele parou toda a ida do americano pra Lua pra ficar olhando pra isso. Quando entrou depois dele, do Obama, foi o Trump. Aí o Trump voltou com o negócio pra Lua. A sorte dos Estados Unidos, que quando mudou do Trump pro Biden, o Biden continuou, não, nós vamos pra Lua. Se não fica nessa de... Se não fica nessa vai e volta e fica andando de lá. Na China, tem isso não, cara. Nós vamos para a Lua. A China já falou
que antes de 2030 vai pisar um taikonauta, que a gente chama, que é o astronauta chinês, na Lua. Aham. E se os caras falaram, eles vão fazer. Vão pisar. Não tem Ih, lá vai não tem chegar, papo. vai chegar daquele jeito, né? Vai ser uns robôs de anime. Vai ser uns mecha, né? Vai ser uns mecha. Foda. Vai ser Eles outro- chegam, cara, eles chegam. Agora, ó, eles mandaram os taikonautas ontem. Agora, em maio, eles estão mandando uma missão pro lado oculto da Lua para coletar a amostra e trazer pra Terra. Coisa que ninguém nunca fez. Ah, ninguém chegou a ficar indo no lado oculto. Só a China. A China tem uma sonda pousada lá no lado oculto da Lua. Só a China Caralho. que fez isso. Agora ela vai pousar, vai pegar um monte de amostrinha do solo, vai colocar numa cápsula e vai mandar pra Terra. Aham. Ela tem todo o plano, cara. Ela tem todo o Nossa, plano eles são bem certinho. organizadinhos. Organizado, focado e não tem, cara, desvio. Determinado. Essa aqui é a nossa linha. Nós vamos fazer isso. Fim de Aham. papo. Porque lá não tem. É isso, cara. É o governo enfiando dinheiro infinito naquilo ali para poder chegar. Sim. Aonde que pode isso acontecer? O que pode acontecer? Que eu acho, né? Aí agora entra meu achismo. A NASA ela tem um problema de orçamento muito grande. Sim. O orçamento da NASA é na casa dos 20 bilhões de dólares. O orçamento das Forças Armadas Americanas é 800 bilhões de dólares. Eita, Caralho. porra! Quanto que dá isso em NASAs? Dá umas 40 NASAs? É, né? É. Caralho. 800 bilhões. A NASA é 20. Aham. A NASA, cara, ela briga pra ter um a mais, um a menos. Cara, ali é uma briga ali. É que, todo dia. é que o outro dá guerra, né? Dá dinheiro, dá Exatamente. lucro, vende O outro arma. fica tirando foto de pedra e tal. É, Isso aí. É exatamente. Mas é verdade. Mas é essa aí Mas que é a científica visão. Fica é fazendo foda de filme pra justificar, Hollywood, mano. tipo... É foda, é foda. Agora, aonde que isso pode virar? Se a China chegar, porque hoje, no dia de hoje, os Estados Unidos está um pouquinho, tá na frente ainda. Ele tem Aham. todo o seu portfólio. pra Tudo, ele provar tá na que frente. aham. Mas a China tá vindo com tudo. Se chegar ali em 2000 e, vamos supor, daqui 3 anos, 2028, 2027, e a China mostrar que ela tá prestes aí você vai ver o que vai acontecer. Vai Os mudar. Estados Unidos focam. Não, aí vai ser, cara, aí é grana infinita na NASA. Aí é grana infinita na NASA. Porque aí A água bateu na bunda. o parlamentar americano, hoje ele não pode chegar pro eleitor dele e falar assim, cara, não, eu tô mandando um foguete, você vai fazer o que na Lua, cara? Você é maluco, cara. A gente já Eu foi quero lá, aqui caralho. meu esgoto aqui funcionando, meu asfalto aqui. Você vai fazer o que lá? Agora, se a China chega e fala, o que você vai fazer lá? Tá sabendo do chinês, não? Ele vai chegar na Lua. Opa! Depois que ele chegar na Lua, sabe o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui na sua casa. É isso. É É discurso. assim, cara. É. Aí Caralho. vai liberar, aí vai ser grana infinita. Então, assim, o que eu acho que vai acontecer, não sou só eu, não, tem vários outros Aham, caras aí que escrevem sobre isso que acham que vai acontecer isso. aham. Só que o que pode acontecer também é ser tarde demais. Sim, e aí não Porque vai dar você pra imagina superar que o vem programa um- espacial chinês. É assim, vem um corredor que já tá impulsionado aqui. Embalado. E de repente você vai começar aqui, não vai. Aí esse aqui Sim. pode passar. Então, cara, assim, toda semana sai 3, 4 textos aí de pessoas, não só de cientista, de político e de tudo, sobre o fator se a China vai chegar primeiro na Lua ou os Estados Unidos, cara. O início do século XX ali foi um momento muito interessante para a parte da física. Muita coisa estava sendo descoberta, então o pessoal chegou a descobrir o elétron. No finalzinho ali do século XIX já tinham descoberto a radioatividade com a Marie Curie, com um monte de gente, tanto que muita gente morreu que não sabia, né, o que é radioatividade. É quando determinados elementos, naturalmente, eles perdem partes dele. E isso pode afetar, então, radiação alfa, radiação beta e tudo mais. Tanto que essa galera toda que trabalhava com radioatividade acabou morrendo sem meio nem saber por quê. Então, no final do século XIX se descobre isso, depois ali no início do século XX tem todo o lance da relatividade, que foi muito importante, tudo. Tanto que até o Oppenheimer, ele era físico teórico e ele lidava com as coisas do Einstein, com as equações do Einstein. Tanto que aparece resolvendo o ali. Einstein no filme e tal. Aparece, aliás, são cenas importantíssimas que tem ali. E o Oppenheimer, ele trabalhava com isso, com a teoria, né? Então ele ficava imaginando as coisas, como que seria e tal. Ele foi um cara muito importante nos buracos negros, pouca gente sabe, entendeu? A gente fala que ele é até o pai do buraco negro, Caramba. porque ele resolvendo as equações, ele descobriu como que as estrelas iam morrendo e tudo mais. Então tem tudo isso. E a física estava nesse momento ali no início do século Foi o melhor XX. momento da física? Cara, pode ser considerado um dos melhores, viu? Tipo, foi um incentivo mundial sobre... Antes até de vir um incentivo econômico, né? Tinha muito. Primeiro que foi um momento em que tinham muitos físicos importantes que a gente conhece hoje
que meio que veio na mesma geração. Entendi. Então foi uma geração muito importante. E o átomo, né? O pessoal começou a entender o que era o átomo, do que ele era formado, de próton, nêutrons e tal, elétron. Então começou tudo isso, até que na Alemanha, os físicos alemães sempre foram muito bons. A Alemanha sempre teve muitos físicos muito bons. E Einstein, esses caras, descobriram como quebrar o núcleo atômico, que é a tal da fissão nuclear. Então, fissão nuclear é quando você quebra o núcleo atômico. E quando eles descobriram isso, eles viram que nessa quebra do núcleo atômico, você conseguiria gerar muita energia. E se você fizesse um negócio mais importante ainda, que a gente chama, que é o principal de tudo, que é a chamada reação em cadeia. Reação em cadeia é o seguinte, você bombardeia um núcleo com um nêutron, esse nêutron quebra o núcleo, esses núcleos que foram gerados, você quebra ele com outros nêutrons, e esses nêutrons vão quebrando vários núcleos, isso cria uma reação em cadeia. Quando se descobriu isso na Alemanha, e isso o filme retrata muito legal, que descobrem isso na Alemanha, quando a notícia chega nos Estados Unidos, todo mundo sai correndo para tentar fazer a fissão. Porque era um negócio assim muito novo, e aí eles conseguem, porque assim, teoricamente, sabia que era possível, só que na prática ninguém tinha feito. Quando os alemães conseguem fazer isso, e o mundo fica sabendo, sai todo mundo nos laboratórios, aí eles conseguem fazer. Quando eles fazem isso... Desculpa, os americanos são os primeiros a fazer? Não, os alemães são os primeiros. Os alemães são os primeiros, porque assim, todo mundo sabia que poderia ser possível. Teoricamente poderia. Teoricamente sim, só que E por que eles não faziam antes? Com medo do que poderia acontecer? Eles já tinham isso? Não, na verdade eles não entenderam muito bem como que fazia. Quando o alemão faz, aí eles falam, cara, então tem um jeito de fazer, então vamos fazer. Ninguém morreu, não explodiu nada e tal. Entendi. Aí os laboratórios nos Estados Unidos conseguiram fazer. Porém, e aí começa a história do Projeto Manhattan. Cara, deu uma resumida aqui gigante, não, maravilhoso, tá? Mas só para o pessoal pegar aí. Quando acontece isso, de quebrar o átomo e gerar energia, um dos caras que fica muito preocupado com isso é o Einstein, cara. Sim. Porque ele chega e fala assim, cara, isso aqui, se você fizer de uma determinada maneira, você pode criar uma bomba de destruição gigantesca. Entendeu? De destruição gigantesca. E a Alemanha já estava fazendo isso, a Alemanha já estava pesquisando isso. Tem esse momento da história, pessoal, ele é muito complicado, a gente está falando ali entre 1939, 40, até 1942, mais ou menos. Pós-Primeira Guerra. Que era pós-Primeira Guerra, início da Segunda Guerra, a Alemanha, ela tem acesso à região da Tchecoslováquia, conhecida como Sudetos. Sim. E por que ela quis aquilo ali? Porque ali era a maior concentração de urânio que tinha. E aí os caras tinham acesso ao urânio. Se eles tinham acesso ao urânio, a pesquisa sobre a fissão e sobre a produção disso poderia aumentar muito. Então a Alemanha teve acesso a isso. E a Tchecoslováquia ela acaba sendo até uma região estratégica, né? Foi super estratégico. Para conquistar, para fazer uma bomba atômica. Foi super estratégico para isso. E aí, o pessoal sabendo disso, eles falam, cara, isso aí vai ser muito perigoso. E tem um momento marcante nessa história toda, que é quando o Einstein escreve uma carta para o presidente dos Estados Unidos, falando, a Alemanha tem acesso a isso, pode acontecer, ela pode enfiar ele nem sabia que podia levar por avião, ela pode enfiar essa bomba num navio, colocar esse navio, ele bater num porto, explode o porto inteiro, explode boa parte da cidade. Então você toma cuidado com isso e tal. E ele escreve essa carta para o presidente dos Estados Unidos, que era o Roosevelt na época. E o Roosevelt lê aquilo lá e fala... Vou fazer duas. Não, só lembrando que isso aí é um pouquinho antes dos Estados Unidos entrar na guerra. Sim. Os Estados Unidos não tinha entrado na guerra. Ele ainda estava na Europa final de 41, isso. E aí o cara fica com aquela carta ali e fala, caramba, é mesmo, então acho que a gente tem que fazer alguma coisa, né? Aí ele cria ali um departamento para cuidar de urânio e não sei o quê. Quando os Estados Unidos entram na guerra, ele fala, então agora é o seguinte, cara, grana infinita. Na verdade é isso, grana infinita. Aí ele cria o chamado Distrito Manhattan de estudos, então ele começa a reunir uma galera para estudar isso. Aí tem pontos muito importantes, a Universidade de Chicago é um lugar muito importante, onde começam a ter estudos, a Universidade da Califórnia começa a ter esses estudos, vários pontos nos Estados Unidos começam a ter estudos nucleares sobre bomba atômica. Grana e tudo sem mais. fim, então grana você está incentivando. Eles começaram a incentivar pra caramba,
e tudo mais. Então, assim que nasce, chamava Distrito Manhattan primeiro. Sim. E depois, com o tempo ali, que vai passar a ser o Projeto Manhattan. Que é para construção dessa forma de talvez coibir, mas na verdade acaba fomentando. Ou seja, chegou à conclusão, no meu achismo aqui, obviamente, que a guerra, né, a ameaça, ela fomenta também a física, né? Porque o cara fala assim, porra, tô tomando um pau aqui. Então, talvez esse momento de guerra tenha sido o grande momento da física que a gente estava falando. Nossa, essa minha pergunta foi muito boa. Eu sou muito bom fazendo perguntas, mas a resposta você só vai escutar depois deste merchan. Afinal, temos um novo parceiro aqui na casa. É o Banco Digital, é Digio, senhoras e senhores. Eu tenho meu cartãozinho da Digio. E por que Digio está aqui com a gente? Porque ele é a cara do público do Achismos. Afinal, você odeia pagar anuidade. Com Digio, você não paga anuidade. Ah, tô duro, tô sem grana. Ó, com ele você consegue empréstimo, com ele você consegue benefícios, com ele você consegue cashback em marcas parceiras, ou seja, você faz compras e aí você tem o seu dinheiro de volta com várias outras oportunidades. E mais importante de tudo, com o Digio você tem amigos. Como assim, Maurício? Olha só, se você indicar Digio para um amigo, na primeira compra dele, você ganha R$50. Eu vou repetir, você indica um amigo pelo aqui, ó, tá vendo aqui o QR Code? Você já baixa o app e lá tem a opção indicar Digio para alguém. A primeira compra dele que ele faz com Digio, você ganha R$50. Então você vai por aí procurando amigos para você ter o seu benefício e seu amigo ter o benefício dele, tá certo? Obrigado, Digio, mais um parceiro aqui do Achismos. Então vamos agora para a resposta da pergunta que deixou você extremamente intrigado e curioso. Vamos lá. Mas boas descobertas, a maior parte das descobertas científicas que a gente tem, elas são motivadas por interesse militar. Uau. São motivadas por interesse militar. A bomba atômica, naquele momento da história que a gente está, foi o maior gasto já realizado com alguma coisa científica no mundo. Foi a maior reunião de cientistas. Cara, os cientistas que estavam no projeto Manhattan era nada mais nada menos que o Feynman, ganhador do Prêmio Nobel, Bohr, Oppenheimer, fora um monte de outros. Todos os físicos que estão ali, todos eles. Era eles um Dream Team de físicos. Era o Dream Team. Nunca na história teve uma reunião de cientistas tão assim. Porque tem vários momentos nisso aí. Na Alemanha, quando instaura lá o nazismo e tudo mais, boa parte dos cientistas que estavam lá, eles se sentem ameaçados. E eles começam a fugir para os Estados Unidos. Sim. E o Oppenheimer, ele entra nesse ponto aí na história. Ele começa a financiar a fuga dos cientistas alemães para os Estados Unidos. Fala, cara, vem para cá, estuda, vem aqui trabalhar no meu laboratório e tal, e não sei o quê, coisa assim. Lógico, né? Tá tendo uma guerra ali, né, cara? Isso, e aí ele traz essa galera toda. Então, assim... Então a própria Alemanha criou a bomba atômica americana que causou, né, no caso... Se você lê historiadores famosos sobre esse momento, eles falam que a Alemanha, ela não criou a bomba atômica, porque ela acaba não criando, né? Sim. Ela não cria, e ela estava na frente. Se eu pegar o comecinho ali, ela estava na frente. É por isso que eu te perguntei se eles criaram primeiro, né? Eles só fizeram o experimento... Só o experimento. Mas o problema é que passar do experimento para você ter uma explosão controlada é um passo muito grande. Claro. Você precisa dos cientistas. E os cientistas fugiram por causa do nazismo. Os historiadores falam que o nazismo não cria a bomba atômica por conta do próprio nazismo. Puta, que foda. Entendeu? E ao mesmo tempo, o Einstein, ele se sente um cara culpado por conta disso tudo, porque ele avisou. Então, o Einstein, na verdade, ele avisa, né? É. Ele avisa, só que o Einstein também, ele acaba... Aí o que acontece, né? Voltando ali na história, então. O Einstein avisa isso e o pessoal começa a estudar Projeto Manhattan. Em vários lugares separados dos Estados Unidos. Até que entra um cara muito importante na história, que é aquele general lá, o Leslie Groves, Sim. que a gente chama. Esse cara, ele começa a ir nos lugares e, cara, ninguém explica para ele direito o que é, porque era físico, o físico não conseguia explicar para ele o que estava acontecendo. O Oppenheimer, ele era um cara que trabalhava com isso e ele começou a ir nesses lugares também por conta própria dele. E o Leslie Groves encontrou com o Oppenheimer e o Oppenheimer foi a única pessoa que soube explicar para ele de forma legal. Quando o Oppenheimer explica para ele de forma legal as coisas,
E ele vê no Oppenheimer um cara assim, que ele não é só um físico muito bom, mas ele tem um caráter assim, agregador, ele tem meio que uma liderança, ele vê no cara uma liderança. E ele fala, cara, você não quer vir trabalhar comigo? Aí o Oppenheimer fala assim, eu quero, mas nós temos que fazer umas mudanças. A primeira mudança, que é aí que começa mesmo o Projeto Manhattan, é a seguinte, não pode ter coisa tudo espalhada. Nós temos que estar todos num lugar só para poder fazer isso funcionar. Não vai adiantar um cara tá em Chicago, outro tá na Califórnia, outro tá não sei aonde, isso não vai dar certo. Vamos construir um lugar aonde nós vamos ali trabalhar nisso, nós vamos colocar todo mundo ali junto. Os esforços, as cabeças... Todas ali juntas para trabalhar. Aí o cara acha muito legal toda essa história, todo esse argumento do Oppenheimer, e aí ele fala assim, beleza, então vamos escolher um lugar e tal, que aí é onde escolhe o famoso Los Alamos, Sim. lá no Novo México. O laboratório existe até hoje, e tem umas histórias muito legais. Aí tem um negócio que o filme não conta, mas tem uma parte muito interessante de Los Alamos, cara. Em Los Alamos tinha uma escola. A única coisa que tinha ali naquele lugar era uma escola. E quando eles chegam lá, tá lá, os alunos estão lá na escola e tal. Eles aceleram a formatura dos alunos e mandam todos os alunos embora. Para utilizar. Então ele já começa com uma infraestrutura ali, tanto que eles se reúnem muito lá onde era a diretoria da escola. As primeiras reuniões do Projeto Manhattan são onde era a diretoria dessa escola. Maravilhoso. Eu quero entender agora, tipo, eu como completamente leigo, eu acredito que boa parte do meu público que não entende disso foi criar... Existe a primeira bomba atômica, assim, tipo, ela foi utilizada, ela foi guardada, ela foi teste, como é que foi, assim? A primeira foi aquela lá que foi testada. Foi aquela que foi testada. Isso aí, que a gente chama de Trinity. Ela foi a primeira que foi testada. Como é que você faz uma bomba atômica? É isso que eu queria entender, assim, porque eu entendo quando você fala da coisa de você ir no átomo e tal, mas o que é o átomo, né? O átomo tá aqui, o átomo tá aqui. Como é que você já viu um átomo? Você poderia criar uma bomba atômica com o seu conhecimento? Me explica como é que funciona isso para cientistas. Então, quando eles começaram ali a estudar, né, eles viram que o urânio é um elemento químico, Sim. Ele surge naturalmente, então você tem minas de urânio no mundo, as principais na Tchecoslováquia e a que serviu a Alemanha e a que serviu os Estados Unidos era no Congo belga, que era a maior concentração de urânio na África, né? Na África, isso mesmo, até por causa de um acordo do governo americano com o belga, eles pegaram todo o urânio de lá para poder levar para os Estados Unidos para desenvolver. Para produzir. Então você tem o urânio. Os elementos químicos, eles têm um negócio que a gente chama isótopo, que é um númerozinho que vai ali em cima. Uhum. Então você tem o urânio que acontece na natureza, ele chama urânio 238, é a massa atômica dele. Ele acontece naturalmente, você vai lá, pega ele, se você deixar ele aqui em cima, ele começa a emitir essas partículas aí que eu falei, radiação alfa, beta e tal. Foi esse aí que os caras falaram, opa, então a gente consegue quebrar ele. Só que o urânio 238, ele não serve para bomba atômica. Para bomba atômica, a gente precisa pegar o urânio 238, deixar ele perder alguma coisa e ele vira um urânio 235, que é um isótopo, é o mesmo elemento, só que com número atômico diferente. Então você precisava pegar o urânio 238 e produzir esse 235. Como faz isso? Aí a gente faz um negócio que é o famoso enriquecimento de urânio. Daí que vem essa palavra que o pessoal fala, eu tenho um local aqui onde eu faço urânio enriquecido. O urânio enriquecido é você transformar o 238 em 235. E aí, por que você faz isso? Porque nesse 235 você pode fazer a tal da reação em cadeia. O 238 você não consegue fazer isso. Tá, mas como que enriquece? O que você faz, assim? Você põe ele num pedra, laboratório. sei lá, é uma... Isso. Mas aí você põe ele no laboratório, começa a bombardear ele ali com alguns elementos e tal, e ele vai mudando. E ele cria o 235. Tá. Basicamente é isso. Aí beleza, aí uma vez que ele tá enriquecido, como é que você produz essa reação em cadeia? Para você chegar nessa... A reação em cadeia ela é produzida. Você joga um nêutron, ele bate no átomo, né, o átomo lá do urânio. Na hora que ele quebra, nessa quebra produz outros nêutrons. Tá. Esses nêutrons quebram outros e aí você vai quebrando. Então você precisa ter uma grande quantidade de urânio, 235, para que esse processo aconteça em cadeia, que a gente chama. Entendi. E nesse processo que está acontecendo isso, está liberando energia, que é a explosão. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, isso é que a bomba é basicamente isso. Alguns problemas. Primeiro, como controlar isso? Então, você tem que fazer isso de forma controlada.
E o segundo grande problema que eles tiveram, que eles passaram anos e anos, na verdade, pesquisando, foi como detonar essa reação. Você precisa iniciar a reação. Impacto, por exemplo. Existem vários modelos de bomba atômica. Então, meio que para resumir, né, em Hiroshima foi um modelo, que a gente chama o modelo de gun, ou arma, que você tem dentro da bomba. Você tem a bomba lá dentro da bomba, você dá um tiro, como se desse um tiro. Aquele tiro vai chegar num lugar, vai gerar uma explosãozinha aqui, e essa explosão vai gerar a explosão que vai começar o processo de reação em cadeia. Porque todo o problema da bomba atômica é o seguinte, como eu começo a reação em cadeia? Sim, é isso daí. Entendeu? Né? Então, esse é um. A de Nagasaki era diferente. A de Nagasaki nem era de urânio, era de plutônio. E aí tem um porém, um problema. O urânio, a gente tem muito pouco, cara. Muito pouco. E para você fazer esses testes, você precisa de uma quantidade imensa de urânio. Só que lá nos Estados Unidos, um cara muito famoso chamado Fermi, um físico, ele conseguiu desenvolver um elemento chamado plutônio. E aí o plutônio a gente faz, não é da natureza. Então, cara, eu posso fazer quanto eu quiser. E aí os Estados Unidos, cara, lá em Chicago, chama Oak Ridge, o lugar, Oak Ridge, virou o maior produtor de plutônio do mundo. Era tipo toneladas. álcool, etanol e gasolina, né? Exatamente. Tipo, o Nagasaki é uma bomba atômica de etanol, seria isso, exatamente. Né? Que louco. Talvez seja uma dúvida muito grande do pessoal. Por que Chernobyl, você vai lá hoje esqueci o nome da cidade lá, como que chama? O pessoal visita lá? É na Ucrânia, né? Eu esqueci o nome da cidade lá, que o pessoal visita, tem até o turismo, ainda tem radiação, e por que em Hiroshima você foi e não morreu? Exatamente. Da radiação. Exatamente. Então, primeiro tem várias explicações. Tem uma usina imensa também, né? Então, a primeira coisa é o seguinte, a bomba, você quer que ela destrua a maior quantidade de coisa o mais rápido possível. Exatamente. Então, essa é uma coisa. Segunda coisa é a quantidade. Então, a quantidade de material radioativo que se tem lá em Chernobyl nem se compara ao da bomba atômica. Então, e ali o reator ficou aberto, jogando aquela coisa para cá. Mas talvez no futuro a gente consiga jogar uma Chernobyl em algum lugar, né? Com o avanço tecnológico, sei lá o cacete. Teria que ser uma bomba muito Uma bomba muito louca. Agora, o que você tá me falando porque assim... Pripyat. Como que é? Pripyat, eu acho que é o nome da cidade, não é? Não vamos pra lá, é isso. Não, tem muita gente que vai. Tem muita gente. Turismo bizarro. Turismo X-Men. Você falou, então, você estava falando que durante a Guerra Fria, então, tiveram testes, né? A Coreia do Norte fez o dele, que a gente não sabe. O outro fez ali. França fez, Estados Unidos Ninguém fez em terrenos mais. Não, aí foi tudo só mar. água. Tudo mar. Entendi. Durante o processo de criação de uma bomba atômica, qual o risco de você errar esqueci de botar no forno e explode e você se destrói? Como é que funciona isso? É muito grande, né? Tanto que lá você pegar hoje é tudo muito mais controlado, né? Mas na época lá, do 939, 40, aquele período ali, é só lembrar pro pessoal, cara, era tudo muito novo. Pois é. Entendeu? O pessoal nem sabia. Então o que eles faziam? Eles faziam vários e vários testes de várias coisas. Tanto que o Projeto Manhattan, a gente fala dos físicos, mas ele tinha mais de 100 mil pessoas envolvidas ali. Então tinha um cara que cuidava de um pedacinho e uma outra coisa, tá? 6 pessoas só sabiam exatamente o que era tudo aquilo lá. Então era assim, você, Maurício, cara, cuida disso aqui, ó, tá? Ah, mas pra que é isso? Não, cara, faz isso aqui, um dia você vai saber. Fulano, faz isso aqui, outro faz aquilo ali. E 6 pessoas tinham acesso a liderança toda. Ao todo. Então, assim, eles fizeram vários testes com muito pouquinha coisa, então faziam pequenas detonações. Eu acho que, se brincar, acho que no filme aparecem umas 2 ou 3 detonações menores ali. Pontuais ali. Eles ficam testando tudo isso em laboratórios e tal, justamente para não dar problema, entendeu? E aí, quando eles fazem aquele lá, que é uma grande concentração de urânio, tanto que a bomba de Hiroshima, que é de urânio, eles usaram todo o urânio que eles tinham. Todo o urânio que eles tinham foi usado naquela bomba. Então, assim, você vê, era muito, mas não era tanto assim, entendeu? Claro, cara, o Elon Musk, o que ele fez foi o seguinte, cara. Antes de mais nada, ele é um marqueteiro, cara. Muito! Entendeu? Ele é marqueteiro. Então, você nunca, na história da exploração espacial, vê
viu alguém transmitir um teste de foguete, sabendo que o foguete vai explodir. E ele transmitia. Ele sabia que ia dar ruim? Ele sabia que ia dar ruim. E ele transmite, não só transmite, ele faz aquilo virar uma festa. Ele faz a galera comemorar a explosão do foguete. Entendeu? Então, ele, pra você ver o nível... Cara, qual o motivo seria da comemoração? Porque ele colocou na cabeça de uma geração, o que eu acho muito interessante que ele fez, que é o seguinte, cara, isso aqui é uma coisa difícil, isso aqui não é que do nada existe nada e de repente tá o foguete aqui voando, você vai ter uma trajetória aqui no meio que você vai se ferrar muito, entendeu? Que é o que ele tá fazendo hoje. Hoje ele explode muito foguete ainda. Pra teste. Pra teste. E ele transmite. Isso aqui é muito legal, entendeu? E a desgraça vai bem pra caramba, né? Viraliza, né? Mas quando dá certo, aí o pessoal que não é da área acha assim, ali, ó, deu certo. Mas não é assim, cara, não é que deu certo. Quando ele pegou o Falcon 9, né? O Falcon 9 é o foguetão dele que vai toda hora pro espaço, não sei o quê. Até esse foguete dar certo, funcionar do jeito que tem que funcionar, foram muitos anos, cara. Muitos anos explodindo foguete. Ele chegou... Ou seja, gastando dinheiro. Queimando. Ali você pode dizer que é queimando dinheiro. Queimando. Dinheiro, cara. E só ele que poderia fazer isso, porque ele é um bilionário. Então, a área espacial ou é o governo, que são as agências, NASA, Roscosmos e tal. Que é dinheiro sem fim. Que é dinheiro sem fim. Ou um cara que tem muito dinheiro, capaz de ficar anos queimando dinheiro. Ele queimava dinheiro, cara. Era isso que ele fazia. Pra conseguir construir a rota perfeita da construção do lançamento e a pousar. Isso aí. Ou seja, agora ele tá colhendo tudo que ele plantou. Tudo que ele plantou, cara. Tudo que ele plantou. Elon Musk era filho de milionário já? Filho, é. O pai dele tinha as minas de diamante na África do Sul, né? Então, ele sempre teve dinheiro, entendeu? Ele sempre teve muita grana. Só que tem um lado do Elon Musk que eu não curto muito não, entendeu? Umas besteiras que ele fala no Twitter ali às vezes e tal. Esse lado pessoal dele... Mas também, ó, vou falar pro pessoal, eu não tô nem aí, cara, porque o cara faz na parte pessoal dele, cara, ele que se vire lá com a mulher dele, com a ex-mulher dele, que ele briga. Agora acabou de lançar, eu tô até pra comprar pra ler, porque falaram que é muito boa. Aquele Walter Isaacson, um cara que fez a biografia do Steve Jobs, do Albert Einstein, escreveu uma dele agora. Autorizada ou não autorizada? Autorizada. Super legal, falam que é excelente a biografia. Ele é um cara que escreve muito bem, então eu tô doido pra pegar essa biografia e dar uma lida nela. Já lançou? Já lançou lá nos Estados Unidos. E é legal pra caramba. Então assim, cara, a vida pessoal dele, o pessoal vai estar xingando aí, mas a vida pessoal dele, eu não tô nem aí, cara, porque o cara faz. Eu não quero nem saber, entendeu? Deixa lá. Você tá ligado no que ele faz pra astronomia. Isso, pra astronáutica em si, né, no caso, né? E pra inovação, né, cara? A inovação dele na astronáutica, mas não é ele que põe a mão, mas é ele que financia, cara. Porque se não é ele que tem a grana, cara, pra enfiar em cima daquilo ali, não anda, entendeu? E ele, você acha que da atualidade, ele foi o cara que conseguiu transformar a astronáutica num business? Ele transformou, lógico, Tanto que, assim... Saiu da parte governamental, né? Virou privado. Isso aí. Antigamente era só governo. Era o governo dos Estados Unidos, governo da China, governo da Rússia. É isso mesmo. É o New Space que a gente chama, que é quando empresas têm a capacidade hoje de fazer satélite, foguete e tudo mais, entendeu? Só que quando você pega o New Space, que são empresas, tem uma que não tem comparação, que é a SpaceX do Elon Musk. Nossa. Ela não tem como pegar, ela tá num outro patamar, entendeu? Porque ele queimou dinheiro por muito tempo. Queimou dinheiro anos, cara. Anos queimando dinheiro. Sendo detonado, entendeu? A história, depois eu quero ler a biografia pra ver se compra, porque a história dele é assim, ele tinha 4 foguetes. Ele foi na Rússia. Qual que era a ideia dele? Eu não vou fazer um foguete do zero, cara. Entendeu? Porque foguete é um negócio que já existe. Eu vou comprar algum foguete que já existe e vou adaptar porque eu quero. Ele foi na Rússia, os russos cuspiram na cara dele e tudo, entendeu? Mandaram ele, sai daqui, cara, o que você veio fazer aqui? Aí ele desenvolveu o foguete, que é o Falcon. Não conseguiu comprar o foguete. Não conseguiu comprar, não vendeu. E aí ele fez o foguete. E aí ele tinha dinheiro para fazer 4 foguetes só. Lançou o primeiro, o foguete explodiu. Lançou o segundo, o foguete explodiu. Ai. Lançou o terceiro, o foguete explode, cara, mas quase que deu certo. Na hora que vai sair o segundo estágio, porque o foguete tem 2 estágios, né? Na hora que vai soltar o segundo, o primeiro dá uma cutucada nele aqui, ó, e ele explode.
E aí veio o dia que era o último. E ele falava isso em entrevista. Galera, é o último, cara. Eu não tenho mais dinheiro. Senão quebrou. Quebrou, acabou, entendeu? Esse aí dá certo ou acabou a empresa. E o último deu certo, o quarto deu certo. E aí quando dá certo, ele prova... O que é dar certo, né? Para o pessoal entender. É o foguete chegar no espaço e lançar uma carga na órbita. Quando ele faz isso, ele prova para a NASA que ele é capaz de fazer isso. E a NASA imediatamente fecha um contrato com ele de 2 bilhões de dólares. E aí que ele começou, entendeu? Aí injetou uma grana nele, logicamente. Ele respirou. Aí ele aprendeu como que fazia e tal. Lançou vários, pro pessoal que não sabe, ele lançou vários sem pousar. Muitos anos sem pousar foguete. Destruiu lá. Explodindo lá, não sei o quê. Lançava a carga e não voltava. E aí ele começou a pensar na volta, que aí já é um outro problema. E aí na volta ele fazia os testes dele ali quietinho, não, isso que era legal. Ele fazia os testes e transmitia. Isso aí eu tô falando 2011, 2012 e tal, entendeu? E aí ele começou a tentar fazer o foguete voltar. E aí os primeiros voltava e explodia, batia na balsa e caía de lado, e batia não sei o quê. Até que em 2015 ele consegue voltar o primeiro e pousar na balsa perfeito, cara. Isso é um negócio muito foda pro pessoal entender. Ele lança um foguete, pessoal, o foguete tem 70 metros, tá? Nós estamos falando do... Cara, 70 metros seria um prédio de quantos andares, Mauricião? Cada andar tem uma média de Não, entra aí, quanto? uns 20 andares. É um prédio. Cada andar tem uns 3 Meu Deus metros. do céu, velho. Ele lança esse prédio, o prédio deixa o satélite lá, volta, e aí, tudo bem, tem lugar que ele pousa em terra, mas a maior quantidade de pouso dele é numa balsa, pessoal. Só que essa balsa, ela é drone. Não tem ninguém na balsa. A balsa tá lá sozinha esperando o Porque foguete. tudo é muito perigoso, né? Vai deixar um cara lá, o risco de explodir, deve dar merda. E a balsa tá lá quietinha esperando o foguete. Ela pousa, pum. Nossa. E ela volta pro porto. É muita trazendo precisão. Foguete, cara. É um negócio muito foda isso que ele faz, cara. Muito foda. E o mais interessante, ele derruba o custo do foguete absurdamente, porque o foguete volta. A gente não tem oficialmente, mas dizem que um foguete... Vamos pegar assim, ônibus espacial todo mundo vai lembrar, que era aquele laranjão com aqueles dois... Cada lançamento daquele custava 1,5 bilhão de dólares. De um ônibus espacial. 1,5 bi. Qual o nome daquele ônibus espacial que explodiu mesmo? Teve dois, Challenger e Columbia. Challenger. Columbia, os dois explodiram. Os dois explodiram. 1,5 bi. A ULA, que é uma empresa famosa nos Estados Unidos já, que na verdade é ela que começou esse negócio de empresa mesmo, só que ela é uma empresa ligada ao governo e tal, que ela é metade Boeing, metade Lockheed Martin. O lançamento no foguete dela chegava a custar entre 300 e 400 milhões de dólares. Nossa, caiu demais. Já caiu, né? 1,5 para 300, 400 milhões. 30%. No Falcon 9, 90 milhões. É o que diz. Aí A gente vira um não negócio. sabe oficialmente. Aí vira negócio. E se você lançar num reutilizável, ou seja, num foguete que já foi e voltou, cai mais ainda. Cai pra casa dos 30, 20 milhões. Nossa. Muito barato, Renato. Você barato. consegue. Não, se você for pra pensar, Mauricião, Não, pra lançar um satélite hoje, sabe quanto custa colocar... Se a gente aqui, vamos fazer um satélite aqui e colocar o nome de todos os brasileiros que vão pro Olímpia no espaço. Com 50 mil reais a gente coloca o satélite, cara. Na órbita. A gente coloca. Duvido. Bora, Renato. Cara do Renato. A gente coloca. Faz uma vaquinha, eu dou 12 Porque reais. ele tem um tipo de lançamento, cara, que ele leva centenas de satélites. centenas. Então cada Fosse um vaguinha... bagageiro ali, encaixando tudo. Cada vaguinha ali, ela fica baratinha. Por quê? Porque você usa um reutilizável. Então Ele hoje... abre uma comporta lá, o que ele faz? Não, ele é um sistema, ele parece uma árvore de Natal. Aí ele chega no espaço e vai soltando assim os satélites. Por isso que hoje tem pequenas empresas fazem satélite, por isso que a universidade consegue fazer satélite hoje lançar. Porque a universidade faz um satélite aí por 100 mil, 50, 70 mil reais, ela lança satélite hoje, cara. Entendeu? Então... E pra galera que não tem noção de nada, Serjão, o que um satélite controla, que nós utilizamos, que o ser humano aqui utiliza? Hoje é tudo, cara. Tudo. Hoje a nossa vida... Telefone celular, GPS. Então, os satélites de GPS, né, que a gente chama... Só para lembrar pro pessoal que GPS, a gente chama de GPS, mas o GPS é uma empresa americana ligada ao governo americano, tá? O Departamento de Defesa americano. Na Europa é um outro sistema chamado Galileu, na Rússia é o GLONASS,
O Japão tem o sistema dele, na China é o Beidou, na Índia é o Navi, que cada país tem o seu. No Brasil não tem, mas cada país tem o seu. Mas esses satélites, vamos chamar de GPS de forma geral, cara, eles controlam hoje tudo, quase tudo da nossa vida, cara, entendeu? Então, desde movimentação bancária, agricultura de precisão, com as coletadeiras colhendo e tal, mineração, cara, 75%, eu tenho esses dados que eu acabei de fazer uma apresentação semana passada, ó, 75% da mineração depende do GPS, no mundo, 99% da produção de petróleo no mundo depende de GPS. Meu Deus. E mais de 80% da agricultura mundial depende de GPS. As três maiores áreas da economia do mundo, se Depende acaba de um satélite lá no céu. se acabou o sistema, cara, acabou a economia mundial. Basicamente é isso que acontece, para a economia. O prejuízo calculado, cara, para 30 dias sem GPS é de 275 bilhões de dólares. Agora, Sérgio, vendo a importância disso e entendendo, provavelmente o Brasil depende do GPS americano, né? O satélite Depende americano. do GPS americano. Tá, entendendo isso, não é perigoso? Vai que um dia os Estados Unidos falam assim, briguei com você não usa mais meu satélite. Claro que é. A E gente aí? tá ferrado. Digamos que é uma briga entre governos. Por isso que a gente Não seria fala... Ou seja, seria interessante, pelo tamanho da economia brasileira, por maiores que sejam as nossas dificuldades na questão da saúde, segurança e educação, mas pela questão da nossa economia, seria muito importante que o Brasil tivesse seu próprio satélite, né? Porque, cara, ela tá dependendo de um país. Se o país se envenenar contigo e falar, não te cedo mais... Fora que paga, né? E não deve ser barato. Paga. Você paga. A gente não paga, né? Eu até brinco, né? Quanto que você pagou no mês passado para usar o GPS? Você não pagou nada. Ué, como que você usa um negócio que uma empresa tem e você não pagou nada? Quando você compra o celular, produtos. você paga. No celular. Você paga um royaltyzinho e vai para a empresa. Agora, o maior exemplo de tudo isso é a Índia, cara. A Índia é um país tão pobre quanto o Brasil, com talvez muito mais problema que o Brasil. Muita desigualdade. Muita desigualdade, com mais gente que a China hoje. E a Já Índia, passou a China? Já passou a China. Meu Deus do céu, muita gente. E a Índia hoje, ela entende, a população entende, que ela só consegue comer e tomar água graças aos satélites que a Índia lança. Dela. Por isso que ela lança os... Por isso que ela tem o sistema dela. Então a Índia tá mandando bem A Índia manda muito bem, cara. O Brasil, ele tinha que se espelhar no que a Índia fez. A Índia é um grande exemplo a seguir. E a Índia faz dinheiro com isso? Cara, assim, a questão aí no caso, ela faz dinheiro porque ela lança para outros países também. Então, Ela ou seja, também. ela ainda consegue, além de ser autossuficiente, do tipo, ninguém me ferra, eu tenho autonomia. Ajuda a população. Porque você acha que uma dela. China da vida foi atrás disso? Que eu fosse. Também, mesma coisa. Eu sou ovelha negra aqui, entendeu? Lascou. Tem essa situação. E tem um segundo ponto também para a China, para a Índia. Eu consigo fazer dinheiro para amenizar custo de todo esse investimento. Por exemplo, nós, né? O Brasil, em 2021, nós lançamos o Amazônia 1, que foi um satélite feito aqui no INPE, aonde? Na Índia. Na Índia. Pagamos pro governo indiano pra gente lançar, tá vendo? Então é isso mesmo. E agora, aqui no Brasil vai ser difícil colocar na cabeça, porque a grande crítica que a gente recebe é a seguinte: o pessoal fica lançando satélite quando tem milhões de pessoas passando fome. Fala isso na Índia pra você ver. Cara, tudo bem, a fome na Índia ainda é grande pra caramba, mas ela reduziu drasticamente graças aos satélites dele, porque aí o satélite é focado na Índia, fizeram uma agricultura de precisão tão fodástica ali que reduziu o nível de fome, cara. Ou seja, impactou na qualidade de vida do cidadão. Ela tinha um problema com água potável. Não tinha água para beber. Não tinha. A população ia morrer literalmente de sede na Índia. Graças aos satélites, eles conseguiram mapear onde procurar água e isso salvou a população. Fazer sistema de irrigação. Por isso que a população lá, cara, ela comemora, ela vai. E na Índia é obrigatório nas escolas ter ensino de exploração espacial. A criança já é cultural, entendeu? Que da hora. E aí eu tô E pegando aí você a tem Índia... cientistas.
Você tem. Eu tô pegando a Índia porque o pessoal costuma falar, não, mas é porque você tá falando da China, que é rica, do Estado. Não, tô falando da Índia, cara, que é um país tão pobre quanto o Brasil. Talvez mais até, em determinados níveis, aí pior até. Mauricião, em potência, em que colocação tá a Índia e em que colocação tá o Brasil? Só pra galera entender a questão das potências econômicas mundiais. Mas isso aí, cara, como que você vai colocar isso na cabeça de quem manda, né? Porque eu entendo que é complicado, porque o cara votou num deputado. Como que o deputado vai explicar pra base dele... Brasil top 9, Índia top 7. 1.8 tri, 2.2 tri. Então, cara, a mesma coisa, é o mesmo país. Mesmo país, é o mesmo cara. país, basicamente. Mesmo país. Entendeu? Então a gente tinha que se espelhar na Índia. Tinha que espelhar no mesmo país, ó. Top 7 e top 9, cara. Olha isso. É isso aí. Tá vendo? Ó, a diferença de... E detalhe, né? O Brasil com recursos naturais melhores. Cara, a Índia tem um negócio, galera, pra quem não sabe, chama clima de monções. É uma das piores coisas que um país pode ter na história dele. Entendeu? O regime de chuva na Índia, ele é muito complicado. Por causa da região onde ela tá. Chama clima de monções, entendeu? E isso altera a questão da água potável. A água, tudo é inundação pra caramba. Aí quando vem a inundação... É muito complicado. O clima de monções, ele é muito complicado. Não, o Brasil tem um clima maravilhoso. Cara, o Brasil tem de tudo. Tem um dos melhores lugares pra lançar satélite do mundo, que é Alcântara. Onde fica? E no Maranhão, que é bem Maranhão, pertinho. o melhor lugar do mundo. Do mundo pra lançar é aqui no Brasil, que é o centro de lançamento de Alcântara. E a gente não foi, cara. Mas o negócio é o seguinte, cara. Vamos dizer assim, esse trem já passou. Nós não pegamos ele. Não pegou, né? Não pegou. Entendeu? O trem já foi embora. Agora a gente tem que repensar em outra coisa. Não dá pra hoje o Brasil... não, vamos fazer um foguete. Não, hoje já era, cara. Já é tarde demais isso aí, entendeu? Hoje... Agora é mais fácil comprar tecnologia do que desenvolver tecnologia, né? Não dá. Porque virou privado. É isso, exatamente. Virou privado. Hoje é melhor você ir lá e comprar um foguete de uma SpaceX da vida do que vamos começar do zero aqui uma tecnologia. Não dá. Agora 10 anos. Isso aí era lá atrás. Lá atrás. É a onda há de 10, trás. 12 anos atrás. Aí sim. Mas aí passou, o trem passou, nós não entramos nele. É o cavalo selado que a gente fala. Cavalo selado. Cavalo passou selado na nossa frente, nós não montamos. Mais uma vez, Mais né? uma vez. Mais Isso uma aí. vez. Você O sabe Brasil- muito bem. Você vai se repetindo, cara. Eu sou empresário há muito tempo. Então. Mais uma vez o Brasil vê o cavalo selado passando e olha e fala... Aí, anos depois, você vai ver o que você tá perdendo. É isso aí. É uma pena.